Oi, pessoal. Na aula de hoje a gente vai começar a falar sobre o conteúdo de citologia, que nada mais é do que aquela área da biologia onde estuda a célula, tanto suas organelas como sua estrutura, mas também como seu metabolismo. Lá mais para frente a gente vai estudar o metabolismo energético, por exemplo. Último conteúdo que a gente conversou foi sobre os envoltórios celulares. Então, a gente falou um pouco sobre a membrana plasmática, os tipos de transporte através da membrana, falamos um pouco sobre a parede celular, a importância da parede celular na célula vegetal, principalmente na célula vegetal. Aí, na aula de hoje, a gente vai começar a falar sobre algumas estruturas celulares e depois a gente vai começar a falar sobre algumas organelas celulares, certo? A primeira estrutura celular que eu quero falar para vocês é o citoplasma. O que é o citoplasma? O citoplasma nada mais é do que aquele fluido aquoso que fica dentro da célula. É nele onde ocorrem todas as reações químicas, tanto síntese de alguma proteína, carboidrato, como o armazenamento e os transportes dessas moléculas. O nome desse fluido aquoso que tem dentro das células a gente chama de citosol. E é nele onde ocorre, basicamente, toda aquela fase de produção de energia da célula, principalmente a fase de glicólise. Todo o processo de glicólise, que é onde a célula pega uma molécula de glicose e quebra para fornecer adenosina trifosfato, essa reação ela ocorre no citosol, certo? Depois, a outra estrutura que a gente tem é o citoesqueleto. O citoesqueleto ele tem a função de fixação estrutural, modificação e manutenção da forma da célula. A gente tem três tipos de citoesqueleto, que é o microtúbulo, o microfilamento e o filamento intermediário. E cada um desses três tipos de citoesqueleto tem uma função única dentro da célula. Uma coisa importante de ressaltar para vocês é que o citoesqueleto ele é presente apenas em células eucarióticas, beleza? O citoesqueleto ele é composto por principalmente três filamentos, igual eu falei para vocês. Então a gente vai dar uma olhadinha em cada um deles. O primeiro que a gente tem é o microtúbulo. O microtúbulo ele é composto por uma proteína chamada tubulina, que é a tubulina beta e a tubulina alfa. Elas vão se juntando em forma helicoidal, dando formato a essa estrutura. A principal função da tubulina ela garante sustentação para a célula. Então, ela meio que dá forma e sustentação para a célula. Ela também é responsável pelo processo de locomoção celular, que é ela que participa da formação dos cílios e flagelos, e a gente sabe que os cílios e flagelos são responsáveis por movimentação. Ela também é muito importante na divisão celular, porque ela que compõe o centríolo. O centríolo é aquela estrutura lá da meiose e da mitose que ele se adere aos cromossomos e puxa esse cromossomo, uma parte do cromossomo para o polo da célula, para polos diferentes da célula. A gente vai estudar isso daí bem direitinho lá na aula de meiose e mitose. E ela também que fornece manutenção da forma da célula. Então, como eu já disse, microtúbulo, a principal função do microtúbulo é dar sustentação e forma para a célula. E ele também participa de alguns processos de locomoção, como os cílios e flagelos. Esse vídeo aqui dá para a gente ver um filamento de microtúbulo carregando uma proteína. Citoesqueleto microfilamento. O outro tipo de citoesqueleto que a gente tem, então, é o microfilamento. O microfilamento ele é composto por duas proteínas, a quitina e a miosina. Ele tem função de contração celular e movimentação celular, principalmente. Ele também é responsável pelo processo de cicrose e responsável por aquele processo de movimento ameboide. Já viram uma ameba se mover? Então, o movimento dessa ameba ela se dá através desse citoesqueleto, que é o microfilamento. A quitina e a miosina elas vão se contraindo e essa contração ela gera um certo tipo de movimento. E o outro citoesqueleto que a gente tem é o filamento intermediário. O filamento intermediário ele é
ele é composto por queratina, que é uma proteína também, e a principal função do filamento intermediário é dar proteção mecânica para as organelas. Então, ele meio que se envolve em volta das organelas, garantindo uma proteção para elas. Caso a célula sofra algum impacto físico-mecânico, é esse filamento intermediário que vai proteger essas organelas, para elas ficarem lá no lugar onde ela deve estar dentro da célula. Essa imagem aqui dá para vocês verem melhor como que fica esses citoesqueletos dentro da célula. A gente viu o microtúbulo, vocês viram que o microtúbulo, ele basicamente pega toda a estrutura da célula. Por quê? Porque ele que dá forma e ele que dá sustentação para a célula. Já o filamento intermediário, vocês viram que ele fica espalhado na célula? Ele fica espalhado porque é ele que vai garantir proteção mecânica para as organelas. Então ele vai se distorcendo em volta das organelas, deixando elas bem seguras para que, caso ocorra algum impacto, essas organelas continuem lá no lugarzinho delas. Aí depois a gente tem o microfilamento. O microfilamento, vocês perceberam que ele só tem bem próximo à membrana plasmática? Ele tem bem próximo à membrana plasmática porque é ele que é responsável pela movimentação. Então, a actina e a miosina ela tem que ficar perto da membrana plasmática para, a partir do momento que houver aquela contração da actina e da miosina, resultar em um movimento que faz com que a célula consiga se locomover. A outra estrutura que a gente vai falar é o ribossomo. Lembrando para vocês que ribossomo não é organela, ribossomo é uma estrutura celular. Para ser considerado uma organela, a estrutura ela tem que ter uma dupla membrana, uma membrana interna e uma membrana externa. No caso do ribossomo, ele não tem duas membranas, ele só tem uma membrana externa, certo? Por isso que ele é considerado estrutura celular, não organela. O ribossomo, ele é constituído de RNA ribossômico e proteínas. A principal função dele é a síntese proteica. E ele é localizado tanto no citoplasma como no retículo endoplasmático rugoso. A gente vai estudar um pouquinho sobre o retículo endoplasmático rugoso, mas só para vocês terem noção, onde tem ribossomo tem síntese proteica. Coloquem isso na cabeça de vocês. Onde tem ribossomo tem síntese proteica. Então, a principal função do ribossomo é sintetizar proteína. Na aula de RNA e DNA, a gente vai falar sobre o processo de produção da proteína, aquele processo de tradução, de transporte dos aminoácidos, a gente vai ver tudinho isso daí mais para frente, certo? Aqui é só para vocês terem noção do que é essa estrutura. Não sei se vocês estão vendo aqui a imagem do ribossomo. Ele tem uma subunidade menor e uma subunidade maior. A menor é a amarela e a maior é essa marronzinha aqui. Geralmente, eles só ficam acoplados um ao outro quando estiver sintetizando alguma proteína. Quando não estiver no processo de síntese proteica, essas duas subunidades elas ficam separadas uma da outra. Elas só se acoplam quando for sintetizar alguma proteína. Agora sim a gente vai começar a falar sobre as organelas citoplasmáticas. A primeira organela que a gente vai conversar é o retículo endoplasmático. Existem dois tipos de retículo endoplasmático, que é o retículo endoplasmático liso e o retículo endoplasmático rugoso. E cada uma delas tem uma função específica dentro da célula e diferente também. Por exemplo, o retículo endoplasmático rugoso, que é essa estrutura que vocês estão vendo aqui, que parece uma bolsa cheia de invaginações e com sistema de poros, cheio de pontinho aqui. O retículo endoplasmático rugoso ele é responsável por sintetizar proteína. Por que ele é responsável por sintetizar proteína? Vocês estão vendo esses pontinhos pretos aqui nessa estrutura, que é o retículo endoplasmático rugoso? Todos esses pontinhos aqui nada mais são do que ribossomos. E como eu já falei para vocês, onde tem ribossomo,
tem proteína sendo sintetizada. Então, esse retículo plasmático rugoso, como vocês podem ver, ele fica aderido à membrana nuclear. Então, a gente tem o núcleo da célula. Logo após o núcleo da célula, a gente tem a membrana do retículo endoplasmático rugoso, que é cheio de invaginações e cheio de ribossomos aderidos, certo? Uma curiosidade, sabe por que o retículo endoplasmático rugoso fica aderido à membrana do núcleo? Porque é no núcleo onde é sintetizado os ribossomos. Então, já que essa organela precisa de bastante ribossomo para produzir proteína, então ela tem que ficar bem próxima ao núcleo mesmo, que é no núcleo onde é sintetizado os ribossomos. Beleza? Outras funções do retículo endoplasmático é substâncias estruturais e enzimas. A gente sabe que toda enzima é uma proteína, então, como a função do retículo endoplasmático rugoso é produzir proteína, então, consequentemente, uma outra função dele é produzir enzimas. Ele também é responsável por algumas substâncias excretadas, como, por exemplo, alguns hormônios, e ele também é responsável por produzir a enzima digestiva do lisossomo. Lisossomo é uma outra organela que a gente vai falar, que tem função digestiva, e dentro dessa organela tem uma enzima. E essa enzima, ela é produzida no retículo endoplasmático rugoso. Então, é o retículo endoplasmático rugoso que produz a enzima do lisossomo. Beleza? Depois a gente tem o retículo endoplasmático liso. O retículo endoplasmático liso, como vocês podem ver, ó, a gente tem um núcleo, depois do núcleo a gente tem o retículo endoplasmático rugoso, e logo após o retículo endoplasmático rugoso, a gente já tem o retículo endoplasmático liso. Como vocês podem ver, a estrutura, a morfologia dele é cheia de tubos. E como vocês podem ver, a membrana dele é lisa, não tem poros, porque não tem ribossomos aderidos à sua membrana. Então, qual que é a principal função do retículo endoplasmático liso? Principalmente sintetizar ácidos graxos, que nada mais são do que lipídios, gordura, óleos, colesterol, essas coisas. Ele também é responsável por produzir alguns fosfolipídios, beleza? Uma outra principal função do retículo endoplasmático liso é a desintoxicação celular. 75% de toda substância tóxica que você ingere, essa substância tóxica, ela é desintoxicada lá no retículo endoplasmático liso. Então, 75% de tudo tóxico que você consome é o retículo endoplasmático liso que faz essa desintoxicação. Aqui dá para vocês enxergarem melhor como que fica a morfologia dessas organelas. Então, a gente tem o núcleo. Logo após o núcleo a gente tem o retículo endoplasmático rugoso, e logo após o retículo endoplasmático rugoso a gente tem o retículo endoplasmático liso, beleza? Outra organela que a gente vai falar é o complexo de Golgi. O complexo de Golgi, ele é responsável pela secreção celular, e ele é que produz as vesículas transportadoras. Ele também é responsável por produzir alguns polissacarídeos, como, por exemplo, celulose, amido, certo? Todos esses polissacarídeos, que são aqueles açúcares complexos. Ele também é responsável pela formação do lisossomo e pela formação do acrossomo. O acrossomo é aquela estrutura do espermatozoide que parece uma cabeça, sabe? Então, aquela estrutura lá, ela é produzida no complexo de Golgi, beleza? Deixa eu mudar aqui que dá para vocês entenderem melhor como que funciona essa organela. Então, como eu falei para vocês, o complexo de Golgi ele é responsável pela secreção celular. Como que isso funciona? Então, a gente tem o retículo endoplasmático, onde são produzidos as proteínas. Lembra que eu falei para vocês? O retículo endoplasmático rugoso produz proteínas. Essas proteínas elas vão ser levadas até o complexo de Golgi. Aí, o que o complexo de Golgi faz? Ele meio que empacota essas enzimas, essas proteínas, em uma vesícula transportadora, que nada mais é do que uma bolha feita de membrana. E depois essa vesícula, ou ela é jogada para fora da célula através do processo de exocitose,
ou ela participa da formação do lisossomo. Lembra que eu falei para vocês? O retículo endoplasmático rugoso produz uma enzima digestiva e o complexo de Golgi produz a vesícula. Então, o complexo de Golgi ele engloba essa enzima digestiva com a vesícula. Aí sim a gente pode falar que essa vesícula não é mais uma vesícula qualquer, é uma organela que a gente chama de lisossomo. Beleza? Agora vamos falar então do lisossomo. Como eu falei para vocês, o lisossomo ele tem a principal função de digestão intracelular, através do processo de heterofagia ou autofagia. A gente já vai diferenciar um do outro. Ele também é responsável pelo processo de autólise, que a gente também pode chamar de apoptose. O que é esse processo de autólise? Nada mais é do que o processo de morte celular programada. Ou seja, quando uma célula está muito velha, o que acontece? Esse lisossomo, lembra que eu falei para vocês que esse lisossomo tem enzimas digestivas dentro dele? Então, esse processo de autólise, ele ocorre quando ou a célula está muito velha, então daí o que acontece? Esse lisossomo, ele rompe a sua membrana, a partir do momento que o lisossomo rompe a membrana dele, todo líquido que tem dentro dele, que é repleto de enzima digestiva, ele vai extravasar para fora da célula, para dentro da célula, no caso. E essa enzima ela vai digerindo a célula de dentro para fora. Então ele meio que ele se suicida, ele mata a célula meio que se suicida quando entra nesse processo de autólise, certo? Isso pode ocorrer tanto em células velhas, mas também quando ocorre uma má divisão celular. Quando ocorre uma divisão celular falha, e essa divisão celular ela pode causar algum tipo de mutação, a célula liga esse mecanismo como um mecanismo de defesa, de proteção, para que essa célula mutante ela não se duplique e cause alguma doença no ser humano, beleza? Ou no ser vivo. Só para a gente diferenciar esses processos de heterofagia e autofagia. Como eu falei para vocês, o lisossomo ele é responsável pela digestão intracelular. Então, ele vai digerir, ele que é responsável por fazer essa digestão dentro da célula. Então, por exemplo, a gente tem a célula está precisando, por exemplo, de um carboidrato, uma celulose, certo? Ela vai fagocitar essa celulose. A partir do momento que ela fagocita essa celulose, essa celulose ela vai ter englobada por uma vesícula, que a gente chama de fagossomo. Beleza? A partir do momento que esse fagossomo se encontra com o lisossomo, a gente chama isso de vacúolo digestivo, ou de lisossomo secundário. Por quê? Porque o lisossomo ele vai se juntar no fagossomo e vai digerir a celulose que tem ali dentro do fagossomo, certo? A gente chama esse processo de heterofagia. Por que a gente chama isso de heterofagia? Porque ela está fagocitando uma partícula que veio fora da célula, certo? Quando ela digere alguma partícula que tem dentro da célula, a gente chama de autofagia, como por exemplo aqui, ó. Aqui a gente tem um exemplo de uma mitocôndria. Esse vermelhinho aqui é uma mitocôndria, que é uma outra organela. Vamos supor que essa mitocôndria ela não está mais produzindo ATP como deveria. Então, ela já está uma organela velha. Então, daí, o que a célula vai fazer? Ela vai mandar o lisossomo criar um vacúolo autofágico, ou seja, o lisossomo ele vai fagocitar essa mitocôndria. Essa mitocôndria ela vai ser digerida, a célula ela vai pegar todos os nutrientes, carboidratos, proteínas e aproveitar isso para o metabolismo dela. Aí vai ser formado o que a gente chama de vacúolo residual, que é aquele vacúolo onde tem tudo que a célula não vai precisar, que ela não vai usar mais. Então ela cria o vacúolo residual, e esse vacúolo residual ele vai ser jogado para fora para fora da célula através daquele processo de exocitose que a gente já estudou lá na aula de membrana. Beleza? Agora, a outra organela que a gente vai falar é o peroxissomo. O peroxissomo ele é responsável principalmente pela desintoxicação do H2O2,
ou seja, ele é responsável por degradar a água oxigenada do nosso organismo. A gente sabe que a água oxigenada é um composto muito tóxico para a célula, certo? Mas aí vocês devem estar se perguntando, mas por quê? Quem que vai engolir água oxigenada? Não, gente, a gente não precisa engolir água oxigenada para intoxicar nossas células. Nossas próprias células, através de processos metabólicos, acabam produzindo água oxigenada como produto final de algumas reações. É normal isso acontecer nas células. E quem é responsável por fazer essa desintoxicação dessa água oxigenada é o peroxissomo. O peroxissomo, olha como vocês podem ver a estrutura dele. Ele tem uma dupla membrana, uma membrana simples externa, uma membrana simples interna, e dentro dele a gente tem uma enzima chamada enzima catalase. Essa enzima catalase que é responsável por quebrar essa molécula de H2O2 e transformar em água e oxigênio. Beleza? Lembra que eu falei para vocês que o retículo endoplasmático liso ele é responsável por 75% da desintoxicação celular? Os outros 25%, quem é responsável é o peroxissomo. Beleza? Agora a gente vai falar da mitocôndria. Eu vou só passar um pouco por cima aqui na estrutura da mitocôndria, porque a gente vai falar muito dela lá na aula de metabolismo energético. A mitocôndria, ela tem essa estrutura aqui, ó. Ela tem uma membrana externa, uma membrana interna, ela tem a matriz mitocondrial e cristas mitocondriais. A matriz mitocondrial é aquele espaço que tem entre as cristas mitocondriais. A gente vai aprender a diferir isso melhor quando a gente for estudar qual que é a principal função de cada uma, beleza? A principal função da mitocôndria nada mais é do que a respiração celular, que é aquele processo de obtenção de energia da célula, certo? A mitocôndria, ela possui ribossomo, enzima e material genético próprio. E foi daí que surgiu a teoria da endossimbiose. Por quê? Os cientistas eles viram que a mitocôndria tinha ribossomo, enzima e material genético próprio. Apenas bactérias e organismos mais simples, procarióticos, que possuem esse tipo de estrutura. Então, os cientistas deduziram que a mitocôndria nada mais é do que uma bactéria primitiva que foi fagocitada por uma célula maior. Então, bem uma célula maior fagocitou essa mitocôndria e elas começaram a ter uma relação harmônica de endossimbiose, onde a célula dava proteção para essa mitocôndria. Em troca dessa proteção, a mitocôndria fornecia energia para a célula. Beleza? Depois a gente tem os prastos, que a gente também pode chamar de prastídeos. Os prastos e prastídeos nada mais são do que aquelas organelas presentes em células vegetais que também têm ribossomo, enzima e material genético próprio. Então, os cientistas também deduzem que os prastos também são bactérias primitivas que foram fagocitadas por células maiores. Os prastos, eles também têm membrana dupla e a gente tem 3 tipos de prastos, que é o cloroprasto, o cromoprasto e o leucoprasto. Cada um deles tem uma função diferente dentro da célula. Por exemplo, o leucoprasto ele é responsável por sintetizar e acumular algumas substâncias reservas, como, por exemplo, o amido. Já o cromoprasto ele tem a principal função de fornecer coloração ao vegetal. E o cloroprasto, que é aquele prasto que produz o pigmento da clorofila. Então, se ele tem clorofila, ele é responsável pelo processo de fotossíntese. Então, ele vai retirar o dióxido de carbono do ar e, como consequência, liberar oxigênio para a atmosfera. Nessa imagem aqui dá para a gente ver a diferenciação desses prastos. Então, primeiro a gente tem o proprastídeo, que é uma organela que ainda não foi diferenciada. A partir do momento que ela se diferencia, ou ela pode se tornar um leucoprasto, responsável por estocagem, principalmente do amido. Depois ela pode se diferenciar para o cloroprasto, que é responsável pela fotossíntese, ou pelo cromoprasto,
que é responsável por dar pigmentação aos vegetais, beleza? Depois a gente tem o vacúolo. O vacúolo ele pode ocupar até 95% do volume da célula vegetal. A gente tem vacúolo tanto em célula vegetal como em célula animal, mas só que é na célula vegetal que ele tem uma função, tem mais funções e também ocupa um maior espaço. O vacúolo ele participa principalmente da manutenção do turgor da célula. Então é ele que mantém a célula sempre túrgida, não deixa a célula ficar plasmolizada. Ele também é responsável pelo armazenamento de alguma substância, ou seja, ele que armazena água, nutrientes, toxinas, alguns pigmentos, alguns íons, etc. Tudo que o vegetal precisa armazenar, ele deixa lá no vacúolo. Uma outra coisa importante que eu esqueci de falar para vocês, aqui no peroxissomo, é que células vegetais não têm peroxissomo. Então, se a célula vegetal não tem peroxissomo, quem que é responsável por fazer o processo de desintoxicação da água oxigenada? É o próprio vacúolo. O próprio vacúolo faz esse processo de desintoxicação, que inclusive é mais eficiente do que o peroxissomo, certo? Por isso que a plantadoninha é tão chata de matar. Porque esse processo de autodefesa do vegetal é um mecanismo muito bem... É muito complexo esse mecanismo de proteção do vegetal. Por isso que existem tantos tipos de defensivos agrícolas hoje em dia. Porque cada vegetal tem um sistema de defesa diferente. Então, por isso. Aqui é uma imagem do vacúolo, só para vocês verem como que o vacúolo ele ocupa grande parte da célula. E por último, a gente tem o núcleo. O núcleo, que é a organela mais importante que a gente tem. Por que é a organela mais importante? É porque é nela que tem o material genético do ser vivo. Então, se tem um material genético, é essa organela que vai controlar todo o metabolismo da célula. Ele é o principal diferenciador da célula eucarionte para a célula procariota, que a gente sabe que célula procariota, o material genético fica disperso no citoplasma, já em célula eucariota, o material genético fica todo organizadinho lá dentro do envelope nuclear. Ela possui número e tamanho variado. A gente tem células que não têm núcleo, a gente tem células binucleadas, células com dois núcleos, no caso, células com 3 núcleos, 4 núcleos. Um exemplo de célula que não tem núcleo é a hemácia. A hemácia é uma célula que não tem núcleo. Beleza? Ela é composta por envoltório nuclear, pelo nucleoplasma, pela cromatina e pelos nucleolos. Cada uma dessas estruturas dentro do núcleo tem uma função diferente. Como, por exemplo, o envoltório nuclear, que possui uma dupla membrana, ele é responsável por deixar os ribossomos aderidos externamente. Já a cromatina, que é como se fosse esse citosol aqui, ela possui material genético junto com proteínas. Então, nada mais é do que uma proteína que a gente chama de estonas. Essa estona, ela se adere ao material genético, formando a cromatina. Depois a gente tem o nucleoplasma. Nucleoplasma é como se fosse o citosol da célula. É nela onde tem os íons e as moléculas de ATPs, todas enzimas dissolvidas em água. E por último, a gente tem o nucleolo, que é essa parte central aqui do núcleo, que é onde é produzido todos os ribossomos. Aqui dá para vocês diferenciarem melhor como que fica essa estruturação das organelas e das estruturas, tanto em célula animal como na célula vegetal. Certo? Nessa outra imagem aqui é importante vocês darem uma olhada. Nela vai mostrar ela vai mostrar todos os tipos de organelas e estruturas presentes nas células. Ela vai falar a principal função de cada organela ou estrutura, e ela vai falar também onde essa organela é presente, se ela é presente na célula animal, se ela é presente na célula vegetal, ou se ela é presente numa célula bacteriana, por exemplo, numa célula procariota, no caso. Por exemplo, o ribossomo. Principal função do ribossomo, síntese de proteína. Tem ribossomo em célula animal? Tem. Tem ribossomo em célula vegetal? Tem. Tem ribossomo em célula bacteriana? Também tem.
Aí, retículo endoplasmático liso, ele é responsável por sintetizar lipídio e por desintoxicação celular. Tem retículo endoplasmático liso na célula animal? Tem. Tem retículo endoplasmático liso na célula vegetal? Tem. Tem retículo endoplasmático na célula bacteriana? Não, não tem retículo endoplasmático na célula bacteriana. Só lembrando, gente, células procariotas não têm organela, só células eucariotas, beleza? Uma outra coisa para vocês diferenciarem aqui, cloroplasto só tem em célula vegetal, certo? Vacúolo, nessa imagem aqui ela tá errada, ela tá falando que vacúolo, desculpa, eu só fui ver agora, ela tá falando que não tem vacúolo em célula animal, mas tem sim, tem vacúolo em célula animal e célula vegetal, porém na célula vegetal o vacúolo tem muito mais função e o seu tamanho é muito maior, certo? Depois é importante vocês darem uma olhada nessa tabelinha aqui para vocês saberem diferenciar onde tem em que tipo de célula tem essa estrutura e que tipo de célula não tem essa estrutura. Beleza? Então é isso, pessoal. Até a próxima aula.